Oi, gente, eu sou a Emanuele e hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que é essencial em qualquer produção audiovisual: a roteirização, a estrutura narrativa e os tipos de roteiro. Esses três pontos são praticamente o esqueleto de qualquer curta-metragem, vídeo ou projeto criativo. Gente, quando a gente entende isso, tudo começa a fazer mais sentido e o processo ele fica muito mais leve. Mas, Manu, o que é roteirização? Gente, quando a gente fala em roteirização, estamos falando do ato de organizar uma ideia. Todo mundo tem as ideias soltas, momentos que surgem da cabeça, é, personagens que aparecem de repente, em situações que a gente imagina, mas a roteirização pega tudo isso e transforma em algo filmável. E é nesse momento que a gente decide qual é a história que eu quero. Qual é a história que eu quero contar, né? Qual é o objetivo dessa história? E quais acontecimentos eles são importantes e quais não são, né? Quem são os personagens e qual o papel de cada um? Então, a roteirização, ela ajuda a evitar bagunça, ajuda a evitar improviso desnecessário e perda de tempo. Ela cria uma espécie de mapa para a equipe inteira e mesmo quando é um vídeo pequeno, um trabalho de escola, um projeto de extensão, bom, um roteiro bem pensado, ele faz toda a diferença, não é mesmo? Então, então vem também a pergunta, né? E a estrutura narrativa? Gente, depois que nós tem a ideia organizada, a gente precisa estruturar essa história, não é mesmo? Então, para isso, a estrutura narrativa, ela vai ser basicamente a forma como a história vai se caminhar. Ou seja, ela garante que a história tem um começo, a história tem um começo, meio e fim. De forma coerente, né? Sem deixar o público perdido. E a estrutura mais comum e a mais fácil de usar, ela é dividida em três partes. Ué, em três partes? Sim, gente, elas são divididas em três partes. Que é a seguinte: a início, a primeira, é onde tudo começa. A gente apresenta o cenário, o personagem e o problema central. Tem o meio, que é onde a história ela se desenvolve, né? É aí que surge os conflitos, as dificuldades, os desafios que vai movimentar a narrativa. E o final, né? É um momento de resolução, a história se fecha, o problema se resolve, ou pelo menos se encaminha, certo? Até aí vocês entenderam? Então, gente, quando a gente segue essa estrutura, mesmo que de forma simples, o vídeo fica muito mais envolvente. Bom, e claro, para quem assiste, né? É como se o público tivesse um fio para seguir até o final. Tá, mas deixa eu perguntar. E os tipos de roteiro? Quais são eles? Gente, eu vou explicar também pra vocês os tipos de roteiro agora, né? Eu quero que vocês tenham uma noção de tudo, basicamente. Então, gente, os tipos de roteiro. Existem vários, mas três principais são que a gente encontra em trabalhos e produções de projetos. Bom, projetos de extensões, no caso, né? O primeiro é o roteiro. O roteiro literário. Ele é mais descritivo, foca na história em si. Ele é a versão escrita da narrativa, explicando o que acontece, o que precisa ser mostrado, mas em detalhes técnicos de filmagem. É basicamente quando a gente ainda está construindo a ideia. Bom, já o segundo roteiro, o técnico, ele já fala de câmeras, né? De câmeras, sons, planos, cortes, movimentos. É mais objetivo. E ele é usado quando a equipe já sabe exatamente como filmar e o que filmar. É o roteiro que guia a produção na prática. E o terceiro roteiro é o misto. O misto, ele faz o quê? Ele junta os dois, o literário e o técnico, e ele é muito utilizado em projetos acadêmicos. Ou seja, porque ele deixa tudo claro tanto para quem está contando a história,
quanto para quem vai gravar. Então, gente, cada tipo de roteiro tem o seu momento. O importante é escolher aquele que combina com o seu objetivo e com o tamanho da sua produção, certo? E a importância desse processo, né? Vamos falar também que é quando a gente entende a roteirização, narrativa e tipos de roteiro, a gente percebe que vídeo não é só apertar e gravar, né? É planejar, é intenção, é saber o que quer, é transmitir. Então, mesmo um curta simples, ele pode ter um impacto enorme quando é bem pensado, né? Quando é bem organizado. Então, esse processo, ele ajuda a organizar, a economizar tempo, né? A evitar a confusão, e ele deixa tudo mais claro, ele deixa tudo mais profissional, enfim, deixa tudo mais leve. E é isso. Eu espero que essa explicação ela ajude você a entender como montar o seu próprio roteiro, seja um curta, um projeto de extensão ou qualquer vídeo criativo. Então, quando a gente aprende a estruturar uma ideia, a gente descobre que é possível transformar, sim, qualquer história em algo que vale a pena assistir, em algo que vale a pena ser assistido. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.